estamos mais uma vez aqui reunidos para iniciar uma sessão. Pedimos a tua proteção e a tua bênção para que, junto com os seres de luz, possamos aliviar a dor dos mortos e mandar eles para a luz. Assim seja. Amém. Amém. No meio do silêncio, vamos refletir, vamos limpar nossa mente, nosso corpo, nosso coração, para dar continuidade a essa sessão, podendo liberar energia para nossos irmãos de luz que estão aqui em cima, aproveitar nossa sala de energia para poder acolher mais espíritos da escuridão e enviá-los para a luz. Hoje, dia 2 de março de 2026, vamos falar sobre médios de transporte. Vamos tentar entender o que é médio de transporte, porque ainda tem muita confusão na parte terrena, muita historinhas acontecendo e o povo sai correndo com medo de uma mentira levado de tradição do pai para filho, do neto, bisneto. Pode começar. O que é mediunidade de transporte? Há uma grande confusão sobre médiuns de transporte. Primeiro temos que buscar relatos de quem vivenciou essa experiência na prática, para poder desfazer tudo o que estão proliferando negativamente, porque alguém falou equivocadamente. Assim podemos explicar esse tipo de mediunidade, na qual alguns se assustam por não terem o domínio. Vocês veem que ali já, esse trecho deixa bem claro que alguém criou uma narrativa para assustar a humanidade. E ninguém quer buscar a verdade, ficar pesquisando, estudando. A maioria, 95% da humanidade gosta de ser Maria e vai com as outras. Porque alguém falou, vou levar para frente, sem saber a verdade. Acontece muito. Ainda mais na política, nós temos exemplos grandes, de grandes mentiras, narrativas, que no final se torna como verdade. Como diz o Santo Padre, o Papa João Paulo II, em uma psicografia, nem todos que se dizem possuir este conhecimento têm condições de explicar as manifestações do mundo espiritual. Muitos falam de ouvirem e dizer, sem ao menos vivenciar algumas experiências. Muitos desses além até ganham rios de dinheiro por divulgarem conhecimentos vivenciados por outros, sem terem ao menos um conteúdo próprio para analogias. Peço que, na medida do possível, preguem a verdade vivenciada por vocês em nossos encontros. Como são evoluídos, poderão relatar fatos, sendo assim, cairão por terra muitos conceitos furados que ainda insistem em dizer ser verdade. Isso não procede. A manifestação espiritual de vocês ou através de vocês é muito verdadeira, e o jeito convincente de vossas pregações mostra a verdade. Ó, meus queridos, vocês vão encantar o mundo. João Paulo II. Vocês veem que na mensagem de João Paulo, na psicografia, ele deixa bem claro, não é porque a pessoa escreveu um monte de obras, um monte de livros, ele sabe a verdade. É porque alguém contou uma historinha de pescador, ele relata e lança livros para ganhar dinheiro. Não quer dizer que é verdade. Agora, nós, como diz ele, nós temos a verdade.
que nós devemos divulgar para o mundo essa verdade, mostrar essa realidade, porque nós vivenciamos dia a dia e aprendemos cada dia essa prática, essa pura verdade que acontece. Mas é mais fácil alguns religiosos colocar terror e medo para só assustar a humanidade, mas sem a verdade. Ah, não, aquilo não é manifesto. Aquela coisa do capeta, do Satanás. Quem são essas pessoas que conseguem se manifestar? São pessoas escolhidas por Deus. São pessoas que vão emprestar o corpo para aquela alma perdida se manifestar e pedir ajuda ou para uma santidade, ou para um anjo vir e passar mensagem. Aí quer dizer que quando alguém cala na rua, tem manifesto, ah não, aquela pessoa é louca. É mais fácil falar essas mentiras, essas falácias, do que chegar, oh, peraí, tem um manifesto, aquela pessoa tem um dom, Deus escolheu ela, só que ela não está lapidada, doutrinada, então ela não tem controle do corpo dela, porque não foi doutrinada. Principalmente quem é médio de transporte inconsciente, ele não sabe o que acontece, simplesmente empresta o corpo para aquele espírito, e aquele espírito vai se manifestar da maneira que ele não bagunçar. Mas quando tem alguém dirigente e consegue ter o controle e deixar bem claro para aquele morto que ele vem bagunçar, dizer, olha, ou tu te comporta, ou te bota um gaiolinha. Agora, não expulsar, como é contado essas metáforas, essas historinhas. Ah, não, vamos expulsar. Quem que disse que vamos expulsar? O morto fica rindo do religioso. Quando o religioso diz que vai expulsar, o religioso começa numa gritaria, o morto sai perto do corpo daquele que estava incorporado, ele fica olhando e rindo daquele religioso, porque ele vê que aquele religioso não tem domínio nenhum. Não tem domínio. Por isso que faz toda aquela filmagem, aquelas encenações. Mas quando aquele morto perdido, ele vê que quem está ali ao redor tem um pouco de conhecimento, opa, peraí, não vou querer me botar bobo, porque se vivo, esse humano vai me prender, vai me amarrar. Então ele pensa duas vezes antes de bagunçar. Então João Paulo, o Santo Padre Papa João Paulo, deixa bem claro que nós temos sim o conhecimento e o domínio, e que nós devemos mostrar para o mundo a verdade. Que aquela pessoa que consegue ter manifesto, que vem alguém no corpo daquela pessoa é escolhida por Deus, para poder ajudar aquele morto perdido, ou para um anjo, uma santa alma, se manifestar, passar boas mensagens para nós e nos orientar. Porque no nosso caso aqui, nós ganhamos muitas orientações, muitas mensagens boas, como proceder esse trabalho ao trabalho. Mas lá fora, alguns, por não ter entendimento, eles vão dizer que isso aqui é confusão, que não é verdade. Pode prosseguir. No livro dos Médiuns, Allan Kardec menciona o fenômeno do transporte, dentro da mediunidade dos efeitos físicos, onde objetos de origem desconhecida apareciam nas sessões mediúnicas sem causa aparente, sendo transportados pela ação dos espíritos através dos médiuns presentes, sendo mais utilizada para o termo mediunidade de transporte. Se refere ao fenômeno da mediunidade do descarrego ou puxado, onde um médium pode atrair para si energias negativas do consulente e até mesmo incorporar um espírito obsessor, perturbado e sofredor, que esteja atrapalhando a vida de quem vai ao centro buscar ajuda, trazendo o espírito ao corpo do médium que o transportou para si, enquanto outro médium faria uma doutrinação no espírito perturbado, com o objetivo de aliviar a vítima da obsessão e ajudar a entidade desencarnada.
Isso é um estudo do meu irmão Allan Kardec, que tenho um grande respeito por ele e ele por mim, como já me agradeceu por estar usando os conhecimentos dele. Mas ele sabe que a casa Mãe Aparecida tem mais evidências para poder explicar melhor, que são fatos verídicos e do dia a dia, vivenciados a nossa equipe. Allan Kardec é um grande estudioso cientista. Então ele queria entender esses manifestos, como nós temos o PhD Sérgio Felipe de Oliveira, que ele estuda e mostra a ciência e a espiritualidade. Ele foi tentar entender o que acontecia com aqueles manifestos. Opa, parei. Algum humano tem pressão do corpo para aquele espírito vir se manifestar. Então aquele espírito vem se manifesta através do corpo. Por isso que nós falamos médio de transporte. Ele aceita o espírito ou de luz ou da escuridão, aceita que entre no corpo dele para se manifestar, falar ou pedir ajuda, ou tentar até bagunçar. Isso é fato. Claro que hoje nós levamos vantagem, com a ajuda do Allan Kardec, desse grande cientista estudioso, nós temos um pouco de mais experiência. Nós conseguimos hoje de uma maneira um pouco mais diferente, por disciplina, aquele morto. Ah não, mas o morto ele tem que aceitar, quando ele quer ele vai aceitar o perdão e a luz. Não, se ele vem até aqui, ele vai ganhar o perdão sim, ele não vai ser expulso e não vai se dar opções para ele vir. Vem outro dia, a hora que tu quiser ir para a luz. Não. Nós estamos aqui para ajudar e ser firmes. Definir que o morto não tem condições de definir nada. O morto não tem condições de querer ajudar alguém aqui na Terra. Claro, para fazer maldade ele vem, ele consegue fazer alguma coisa. Porque o vivo deu alguma maldade para ele, uma cachaça, alguma coisa para ele vir fazer maldade para aquele outro ser vivo. Isso é fato. Mas quando nós temos conhecimento, lapidados, doutrinados, não é assim. O morto não vem bagunçar tão fácil. Porque nós temos conhecimento. E cada dia que passa, mais conhecimento nós temos nesse belo trabalho. Que ainda alguns, Maria vai com as outras, diz que é coisa ruim, que não é coisa de Deus. Todos que trabalham numa mesa branca são escolhidos por Deus. Todos os médios que incorporam ou dão ouvido para ouvir vozes, para transmitir para as pessoas, transferir a mensagem, são escolhidos por Deus. E muitos estão sofrendo com doenças patológicas porque não querem trabalhar, têm medo, porque algum religioso falou que isso é coisa do Satanás. Falam essas falácias ao contrário. Está na hora do resto da humanidade que não conhece isso, começar a pesquisar, buscar conhecimento. Vocês vão ver como vai começar a aliviar a vida de vocês e vocês vão conseguir caminhar melhor com esse conhecimento divino de Deus. Os riscos da mediunidade de transporte. Como esse tipo de mediunidade é muito prejudicial para o médium que a realiza, somente deve ser realizado por médiuns experientes e com resistência energética, devendo ser realizado somente em casos específicos e com a devida autorização do dirigente e o mentor da casa onde o trabalho esteja sendo realizado, com uma equipe humilde e sem ego. Porque nesse processo os riscos são grandes sim. Os médiuns podem ter problemas psíquicos, desequilíbrio e uma profunda perda de energia. Sempre tem que estar bem emocionalmente, enxergar os nossos irmãos trevosos com normalidade. Faça de conta que você está argumentando com um adolescente muito teimoso, mas você quer convencê-lo a enxergar a verdade sem impor nada. Mas depois que somos lapidados, é só bênção divina, acreditem. Alguns sintomas são manifestados através dos médios de transportes: formigamentos e arrepios pelo corpo, sensação de calor ou frio em ondas, percepção de energias negativas ou positivas, sensação de toque por todo o corpo, emoções súbitas e negativas em sua maioria,
ruídos e zumbidos na audição, tonturas, náuseas e até vômitos, bocejos, nó na garganta e taquicardia, movimentos involuntários nos membros, confusão e perda de consciência momentânea, incorporar espíritos agressivos e perturbados, incorporar espíritos de luz, mentores e outros, pressões pelo corpo, mudança de personalidade, ver ou ouvir espíritos, sonhar com incorporação, espasmos e tremores pelo corpo, dor na nuca. Esses são os mais frequentes. Esses itens que foram relacionados agora, né? O que acontece? Quando o ser humano ele é escolhido, ele tem dom, vamos falar em latim, ele é médium, ele vai sentir todos a maioria desses sintomas, arrepios, frios. Além dos calafrios, às vezes ele tem a percepção que alguém passa a mão na cabeça ou toca nas costas, no corpo. Só que o que acontece? Ele tem medo, esse ser humano. Ele foi escolhido por Deus, mas ele tem medo porque alguém está me vigiando, alguém está me tocando. É coisa boa. Quando alguém toca, tem a sensibilidade, é um anjo daquela pessoa, é o mentor daquela pessoa, ele vem e diz, estou aqui, vamos trabalhar, vamos evoluir, tu foi escolhido por Deus. Mas o que nós fizemos? O ser humano fica com medo, com receio. E ali anteriormente, como foi falado, quando o médio de transporte inconsciente tem que ter um dirigente, alguém que tenha domínio. Porque aquele médio inconsciente, ele não sabe quem está no corpo dele e o que está no corpo pode atrapalhar sim. Mas quando você tem uma doutrinação, um conhecimento, um domínio, você vai ficar inconsciente. Pode vir um trevoso, mas o teu subconsciente vai ter domínio em cima daquele espírito das trevas, daquele morto. Se torna mais fácil. E sempre tem um acompanhante, um dirigente, ele vai saber como fazer nesse momento. Nós temos toda essa experiência, todos esses anos, que graças a Deus nunca saiu nada do controle. Já alguns tentaram. Mas viram que se dá mal. Que nós temos a força e o poder de Deus, que Ele deu para nós poder ter o controle. Então, isso sim, quando nós vimos alguém que incorpora para ir cair no chão, não sabe depois o que aconteceu, nada, esse é um médio de transporte inconsciente. Ele tem que procurar ajuda para ele se doutrinar, se lapidar. Ah, mas não quero trabalhar. Não há necessidade de trabalhar, mas sim de entender, se doutrinar para se entender que ele manda no corpo dele. E se deixar, eu sempre aviso na mente dele que ninguém vai usar o corpo dele, ninguém vai usar. O morto começa a ficar com medo da escuridão, né? Ele começa a ficar com medo e não vai atrapalhar mais aquele ser humano que tem dons que foi escolhido por Deus. Observação. Fiquem tranquilos com a desenvoltura, lapidação da espiritualidade. Esses sintomas começam a desaparecer. Só voltarás a percebê-los quando você está em uma sessão, porque você precisa saber o que o atendido está passando. O médio de transporte, alguns entendem como médio de descarrego, puxada, mas eu os chamo como médios de comunicação, que nos ajudam a dar oportunidades de se manifestar ou passar mensagens. O médio de transporte ele nos ajuda a receber o espírito trevoso para ser doutrinado, mas também os espíritos de luz a se manifestarem para nos orientar e nos esclarecer como funciona o mundo invisível. A grande confusão feita pelo médium de transporte começa a clarear, pois apenas o médium precisa ser lapidado, doutrinado, com o proceder sem medo, mas com respeito, com a razão, humildade, sem ego e sem emoção. Isso é normal. Isso vai tirar suas dúvidas e os deixarão muito tranquilos, meus pupilos. Isso é fato, tá? Quando você começa a se desenvolver, trabalhar, sudorese, arrepios, calafrios, etc., dor de cabeça, começa a desaparecer, porque o médium,
O humano que tem o dom, que é escolhido por Deus, começa a desaparecer do corpo dele, porque está começando a se entender esse fenômeno que está acontecendo com o corpo dele. Isso é muito bom, é maravilhoso. Se a pessoa não se desenvolver, não se ajudar, não pedir ajuda, ela vai ter sempre esse sofrimento. Principalmente as mulheres. Elas vão criar mioma, linfomas e outras doenças patológicas muito complicadas. Por isso que é bom se entender para poder se dominar o corpo e dominar quem está ao redor. Volta à normalidade, senão vai ficar nessa tristeza o resto da vida. Porque algum religioso diz que era o Satanás. Não quis entender que aquela pessoa foi escolhida. Deus deu a oportunidade para ela ajudar ao resto da humanidade. E se ajudar, ela vai ter bons frutos, ela vai colher bons frutos e vai ter uma boa saúde. Atenção! Para quem tem dom, é importante a doutrinação. Sim, a orientação e lapidação. Como controlar a mente? Para se entender que um escolhido, após doutrinado, pode se doar discretamente, se não quiser se expor. O mundo ainda tem muitos preconceitos, mas logo terá o fim de tudo isso. Estamos na reta final. Aqui na Casa Mãe Aparecida, aprendemos a usar palavras discretas para convencer os humanos que ainda estão confusos. Veja abaixo a importância da lapidação para os que têm o dom e ter o seu próprio controle ou continuarem neste processo discreto. Quais são os sintomas da mediunidade aflorada? Os sintomas mais comuns do aflorar da mediunidade podem incluir mudanças nos corpos físico, mental e emocional do médium, causando repercussões capazes de interferir em sua qualidade de vida. Assim, entre os sintomas mais comuns da mediunidade emergente estão os seguintes: pressentimentos. A pessoa pode passar a ter pressentimentos de forma muito frequente. De modo geral, esses pressentimentos podem se revelar certeiros posteriormente. Depressão. Alguns médiuns podem sofrer de depressão, afinal, são mais suscetíveis às influências espirituais. Isso se intensifica quando eles não dominam a sua mediunidade, podendo ser vítimas de espíritos obsessores. Sensação de toques em seu corpo. Alguns portadores de mediunidade podem se sentir tocados, mesmo sem ter ninguém por perto. Nestes casos, o toque físico não ocorre, porque os espíritos não nos tocam fisicamente. No entanto, eles conseguem passar essa ilusão sensorial ao médium. Paralisia do sono ou catalepsia. Portadores de mediunidade aflorada podem sofrer com paralisias do sono. Essas paralisias podem ser aterrorizantes para quem não as conhece e nada sabe sobre seu potencial espiritual. Mas, se bem controladas, podem ser utilizadas até mesmo para viagem astral. Visões de vultos e espíritos. É comum que médiuns aflorados pensem que estão ficando loucos, quando começam a ver espectros, sombras, luzes e vultos, não podendo fazer nada para interromper essas visões. Assim, se isso estiver ocorrendo com você, é necessário que você inicie um processo de desenvolvimento da mediunidade, para que esses problemas diminuam ou possam ser controlados. Ouvir vozes e sentir cheiros, de origem espiritual. É muito comum que médiuns iniciantes ou em desequilíbrio ouçam vozes sem explicação física. Essas vozes podem chamar por eles, pedir coisas, ofendê-los e mais. Além disso, também existem casos de mediunidade olfativa, onde a pessoa sente cheiros de origem espiritual. Vocês entenderam como foi bem relatado agora a necessidade de nós desenvolver a mediunidade? Porque muitas pessoas se matam, acham que estão loucas. Elas têm o dom que foi escolhido por Deus, são médiuns, mas porque alguns religiosos falam que é coisa de Satanás, não vou falar para ninguém porque vão me chamar de louco.
não buscam ajuda da verdade, da veracidade. Começam a se recolher, ficar em sombras e escuridões e não buscam ajuda. A partir da hora, aquele médium, ele começa a buscar ajuda e se desenvolver, ele vai entender que aquelas vozes, às vezes são dos anjos, claro, também são da escuridão, mas ele começa a entender, se lapidar, opa, peraí, esse aqui agora é um da escuridão, quer me atrapalhar, ele quer mandar que eu me mate, que eu me enforque, que eu tome medicações, que outro lado não vou sofrer mais, porque eles vão tentar imbuir, que o da escuridão não quer que aquele ser humano desenvolva a mediunidade, ele não gosta. É como aqui na Terra, um ser humano não gosta do seu outro ser humano que está crescendo, tem inveja. Assim é o morto da escuridão. O espírito da escuridão não quer ver aquela pessoa que tem um dom escolhida por Deus, ela desenvolva, ela começa a ajudar a trabalhar e ajudar os demais. Então, ouvir vozes, ver vulto, ou ver mesmo espíritos, imagens, ou descrição daquele espírito, isso é normal para quem é escolhido de Deus. Só que a maioria tem medo e aí acaba caindo na medicação e se imbuindo na sua mente que aquilo é coisa ruim. Porque alguém contou historinha, alguém criou uma narrativa que isso é coisa do capeta, do Satanás. Então, povo, busque conhecimento, que Deus escolheu, vocês são grandes. Mas não quero trabalhar, ainda tenho vergonha. Não precisa trabalhar, mas para ele não se entender, para deixar tomar medicação, para deixar que ele se enforcar, se matar, porque acha que isso é normal. Não. O médium é normal ouvir vozes, ver espírito, ver manifesto, isso é normal. Então vamos buscar conhecimento, vamos estudar, vamos nos lapidar para nos entendermos o que acontece com o nosso dia a dia. Próximo. Sentir a energia de ambientes e pessoas. Às vezes, um médium emergente pode se sentir mal ao entrar em um ambiente. Entre outros casos, pode se sentir mal em ambientes muito cheios de pessoas. É possível que também passe a ter sentimentos estranhos por pessoas que mal conhecem, incluindo ódio, antipatia ou desconfiança. Neste caso, a sensibilidade está bem acentuada e as pessoas passam a agir como uma esponja energética, absorvendo todas as impressões energéticas e espirituais do ambiente e das pessoas ao seu redor. Dores inexplicáveis. Este é um dos sintomas físicos de uma mediunidade aflorada. Médiuns em desenvolvimento podem sentir influência de pessoas desencarnadas, que podem estar ao seu redor, sentindo os sintomas e as expressões astrais daquela criatura. Assim é possível sentir dores, frio, sede, fome, etc. Geralmente as dores sentidas são associadas com a forma de desencarne, morte daquele entidade que encostou no médium. Vocês veem que nesse caso é bem claro. Se você tem conhecimento, de repente você chega num ambiente carregado, pesado, começa a sentir dores, algo assim. Se você tem experiência, é lapidado, doutrinado, para aí. Tem gente aqui com dor, tem gente com inflamações, mas não é meu. É da pessoa, então fica lá. Quando nós pensamos dessa maneira, nós estamos nos libertando daquela dor, daquela carga, porque nós temos conhecimento. Não estou dizendo que a gente vai ser maldoso, não. Cada um carrega a sua bengala. Mas é bom quem tem essa sensibilidade saber que a pessoa tem a dor, onde está a dor, e para poder saber, às vezes até orientar para tratar essa dor da pessoa. Mas é a bengala daquela pessoa. Mas se eu não me lapidar, não me doutrinar, eu vou sofrer em muitos lugares. Eu chego em ambientes, dor de cabeça, aquelas dores repentinas, que parece que vai me destruir. Por quê? Quando eu não estou lapidado. Mas quando você está lapidado, conhecedor, já você
consegue tirar essas amarras de você, consegue se libertar dessas dores. Problemas respiratórios, bronquite. Problema bastante comum em médios inexperientes ou desequilibrados, podendo ser decorrente de ataques espirituais. Junto com esses problemas respiratórios, é possível que ocorra problemas de baixa imunidade e depressão. Sentir quando alguém está mentindo. Um médium sensitivo, aflorado, pode facilmente identificar a mentira no rosto das pessoas. Ele ouve a pessoa falar e, mesmo sem motivos, acaba sentindo que aquilo é mentira. Isso acontece porque o médium tem a capacidade de sentir o campo espiritual e perceber o verdadeiro teor do que é aquela pessoa que está mentindo está dizendo. Conhecimento sobre assunto que não domina. É possível que você veja falando sobre alguns assuntos que você não se lembra ou onde aprendeu. Também é possível que você realmente nunca tenha aprendido sobre esses assuntos na vida atual. Porém, algumas ligações energéticas espirituais estão lhe proporcionando essas informações. Sonhos vividos. Os seus sonhos começam a se tornar mais vividos e você começa a se lembrar deles mais frequentemente. Isso acontece porque a ligação com seu subconsciente vai se tornando cada vez mais forte. Eles são alguns dos sintomas da mediunidade aflorada. Vocês percebem ali que naquele ponto ali que diz que o médium tem a sensibilidade de saber a verdade ou a mentira. Isso é fato. Só que nós aprendemos com o tempo. Quando nós ouvimos alguém que está mentindo, a gente já não bate de frente, não diz, você está mentindo ou não. A gente só ouve aquele pupilo falando, a gente deixa falar, a gente faz só um sorriso. Por quê? Nós, quando estamos preparando, sabemos que a gente não deve ficar batendo de frente, que nós ganhamos esse dom. Nós estamos com, digamos, audição aguçada. Então nós também temos que ter o controle, não ficar julgando. Deixar a pessoa acreditar na própria invenção dela. Isso nós aprendemos. Pense, a gente ficar batendo de frente com todo mundo, o que aconteceria? Então, a gente faz um sorriso e deixa a pessoa falar. Só que, quando a pessoa chega perto, a gente já sabe aonde está pisando. Essa é a pura verdade. Você olha para a pessoa, faz um sorriso. Isso acontece muito. Então, isso aí, a gente tem que ter todo o controle. Ouvir, deixar a pessoa falar. E não dizer que a pessoa, oxa, tu está mentindo. Não, deixa a pessoa falar. Porque ela não tem essa noção da elevação do conhecimento. Então nós que temos o conhecimento e a elevação cada vez mais, a gente devemos ter controle sem julgar ninguém. Alguma pergunta? Alguém queira falar? Algum comentário? João, alguma pergunta? Algum comentário? Então, médio de transporte inconsciente, ele tem que ser lapidado, ele tem que estudar, ele tem que ser treinado para não se colocar em confusões por aí ali na rua, em alguns lugares. Ainda quando é o médio de transporte, que a maioria que nem nós é consciente, nós sabemos, ouvimos e nós temos todo o controle. Claro que tem que aprender a ter essa lapidação.